Olá, turma. Eu estou trazendo aqui para vocês mais uma dica de livro. Olha aí. O que vocês acham? Que tal esse livro? Alguém deve estar pensando, professor, mais um livro em inglês. Você já publicou dica de livro quase sempre em inglês. Pessoal, tem uma novidade para vocês. Ó. Uma novidade. Esse livro foi publicado em inglês, foi traduzido pelo IMPA, pela UBMEP, para o português. Círculo Matemático de Berkeley, a experiência americana. Muito bacana a gente ter no Brasil livros dessa qualidade. Ele é um livro escrito pelos matemáticos, né? Stankova e Tom Hayek, certo? Aqui eu vou mostrar aqui Stankova e Tom, dá para ver aqui, Tom Hayek. E a experiência americana é um contraste, é um contraponto ao título do outro livro, também traduzido para o português pelo IMPA, Ciclos Matemáticos da Experiência Russa. Então, existe o ciclo matemático da experiência russa, agora ciclos matemáticos, um ciclo matemático de Berkeley. Um ciclo matemático é uma coisa um pouco diferente de Olimpíada, né? Eu posso fazer depois um vídeo só para falar a diferença entre o que é um ciclo matemático. Explicar. Aqui no Brasil, praticamente, nós não temos círculos matemáticos. Tá? Vamos abrir aqui o livro para mostrar para vocês qual é o conteúdo, o que interessa, né? É um livro muito bem escrito, muito bacana. Então, começa falando dos ciclos matemáticos. O ciclo matemático de Berkeley foi o segundo ciclo matemático nos Estados Unidos. Hoje existem mais de 100 círculos matemáticos, que é uma tradição do leste europeu. Vamos aqui, de modo geral, por quê, o que, para quem, notação, tal. Então, capítulo 1, inversão no plano, que é um tema que eu gosto muito, uma transformação geométrica. Combinatória, parte 1, questões de princípio implicativo e outras ideias. Capítulo 3, que chama de seção 3, né, se referindo ao círculo, é nada mais nada menos do que o cubo de Rubik. E aí, pesquisando um pouco sobre a autora, né, a matemática Stankova, a gente vai entender um pouco por que tem cubo de Rubik aqui. Diz lá na Wikipédia, na biografia dela, que com 5 anos ela aprendeu a montar o cubo de Rubik. E até hoje ela está ligada a isso, ela trabalha numa parte de contagem exatamente, de permutações com certas restrições. Então está aqui o cubo de Rubik, visto de um ponto de vista matemático. Então, deixa eu afastar aqui um pouquinho, para vocês ver se dá para ver aqui. Lá em cima, codificando matematicamente o cubo do Rubik. Isso é bem interessante. Muitas vezes a gente vê o cubo de Rubik apenas como uma parte de memorizar, de decorar. Mas aqui tem a matemática do cubo de Rubik. Aí tem uma seção sobre teoria dos números, incluindo congruências. Depois, um capítulo que eu gosto muito, que pouquíssimos livros, ou quase nenhum livro tem, e dessa maneira só esse aqui tem. Algumas palavras sobre demonstrações, sobre provas, por que provar, prova versus não provas, e aí assim por diante. Muito bom. Um capítulo sobre indução, que também o Círculos Matemáticos, a experiência russa também tem, mas é diferente. Geometria dos pontos de massa. Vamos passar lá para a seção 8. Mais sobre provas, parte 2. Então é só mais deixa eu levantar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Um capítulo sobre isso. Números complexos, parte 1. Muito bom esse capítulo de números complexos. Jogos com invariantes. Problemas favoritos do Clube de Matemática de Berkeley. Então, é basicamente isso o livro. Depois ainda tem alguns apêndices, o que chama de alguns epígrafos, que vem disso tudo. A cultura dos círculos, explicando um pouco da cultura dos círculos matemáticos no leste europeu. A diferença, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A diferença, tá, não vai dar aqui.
da questão do ensino de matemática nos Estados Unidos. E aí, dando uma folheada no livro, olha, um livro tem certos códigos, né? O lápisinho, questões de conta, bem ilustrado. Tá? Eu vou abrir naquele capítulo lá que eu gosto muito, que é o capítulo 5. Algumas palavras sobre provas, demonstrações. E é interessante que muitas vezes os alunos, somente no 8º ano, nono ano, ainda quando a gente começa a demonstrar as coisas, não entendem por que precisa demonstrar. E esse capítulo aqui é bem interessante, tá? Então fica a dica para vocês. Esse livro está à venda na loja da SBM. Deixa eu mostrar aqui contracapa. Então, ele está assinado aqui pelo IMPA, pela OBMEP. Então, ele está à venda no site da SBM pela internet, loja virtual da Sociedade Brasileira de Matemática. Fica a dica aí para vocês, gente. Até a próxima.